não fica nervoso, tá tudo. Estamos juntos. Ai, boa noite, meu povo, minha pova. Estamos ao vivo agora, diretamente aqui da Suíça, com nosso amigo Lindenberg Castro, nos trazendo a segunda parte do luto, né, meu querido? Exato. Agradecendo a espiritualidade maior por nos permitir esse encontro, né? E esse tema que é tão necessário nesse momento. Realmente, a gente quer te agradecer por essa oportunidade, né, Lindenberg? Diante das tuas atividades, né, bastante, e você tem encontrado um tempinho para dar esse recado aqui para a gente. Eu que agradeço, assim. Lembrando que nós estamos agora no horário da Suíça, às 19h30, né? E no Brasil, às 14h30. Então, quem não puder assistir agora, vai ficar o VT aí rolando no YouTube. E que esse trabalho dessa noite possa ajudar a muitos que estejam agora nessa situação, né? Eu acredito que cada família, cada lar, nesse momento, está vivendo esse luto. Está vivendo esse luto. Bem que eu me lembre, assim, essa é um momento único que a gente está passando, pelo menos do tempo que eu nasci até agora, né? É uma experiência totalmente nova em relação dessa carga forte de notícias de falecimento, assim, é uma coisa assim incrível, né? Essa situação de agora. Então, nosso amigo vai nos trazer a palavra e estaremos aqui, eu e a Sandra, dando os nossos pitacos. Com certeza. Que possa realmente, é o meu desejo, que possa trazer o acalanto para cada um que esteja vivendo esse luto, né, nesse momento. Então, esse Sandra, é um grande objetivo. Você quer se apresentar, Sandrinha? E não, depois passar a palavra para o nosso amigo. Não, eu queria agradecer, né, ao Lindenberg novamente, não é? E só ressaltar a importância de estarmos falando sobre esse tema, porque a gente está transformando essa pandemia em números. E isso é um perigo. Não são números, são pessoas. Aí precisa morrer alguém famoso para a gente ver um rosto atrás dos números. Né? Porque a gente fala, hoje foram 1.000 pessoas, 1.000, aí cai para 900, a gente fica feliz. Mas são 900 pessoas, são 900 famílias enlutadas, não é? E que o luto está passando de uma maneira, assim, sem ninguém mais pensar nisso, não é? E cada número é uma pessoa. Então, por isso que eu agradeço muito ao Lindenberg vir com toda a sua bagagem, seu conhecimento, para estar esclarecendo isso. A gente está podendo refletir sobre isso e tirar essa questão do número e transformar isso em pessoas e ver isso sob o ponto de vista espírita, trazer um acalanto, trazer aí um novo enfoque, não é, sobre esse assunto que está começando a ficar banalizado demais, não é? Eu acho que é isso, Lindenberg. Então, a gente pode começar, porque já tivemos aí a parte 1 sobre as reflexões espíritas, né, sobre o luto, e hoje é importante que estamos aí fazendo a parte 2, e agora, Lindenberg, fica aí ao seu critério, como é que você acha melhor aí estar fazendo, se quer lembrar um pouco da parte 1, para estar entrando aí na parte 2, e seja muito bem-vindo aí, agradeço a sua presença. Perfeito. Sandra, gratidão. Guacira, gratidão. Sandra Beatriz, que é a nossa voz da consciência, né, está aí nos bastidores, também gratidão. São muitos desafios, né, para falar sobre esse tema, porque pela complexidade que o tema traz e porque eu também sou uma pessoa enlutada, né? Então, o agradecimento, na verdade, no meu caso, é duplo. É pela oportunidade de falar sobre o tema, porque ao falar sobre o tema, eu estou também trabalhando o meu luto. Então, eu estou aí na dupla posição, né, de trazer reflexões, mas também fazer esse trabalho interno de tratamento, de substituição da dor por uma saudade mais saudável, uma saudade que não machuca, né? É o grande desafio da superação, da ressignificação do luto, né? E, como a Sandra falou, a grande questão do momento que a gente está vivendo, além dessa questão dos números,
que a gente acaba invisibilizando os rostos, os corpos e os espíritos que estavam até bem pouco tempo nesses corpos, né? É que o nosso luto individual, ele se encontra com o luto coletivo todo santo dia. Você não tem tempo de elaborar as suas próprias dores, porque você abre o noticiário e você já dá de cara com os dados do dia anterior, né? Então, a gente está há 14 meses, de forma ininterrupta, vivenciando um luto coletivo que se encontra com esse luto individual de todas as famílias e amigos e pessoas queridas que a gente tem perdido, né? Então, tem exigido da gente, espírita sobretudo, né, uma outra perspectiva, porque, inclusive, aqui hoje a gente vai trabalhar naquela mesma pegada do primeiro encontro sobre o luto, que é evitar aquelas perspectivas fatalistas, que deveria ter sido assim, que porque nada acontece sem a vontade de Deus, e etc, etc. Acho que a gente pode qualificar melhor esse discurso, inclusive para ele ficar mais acolhedor. Porque uma das recomendações para as pessoas enlutadas, quando você vai conversar com uma pessoa enlutada, é exatamente evitar verdades universais e prontas. Olha, deveria ter sido dessa forma. Olha, é a vontade de Deus. Olha, porque é assim mesmo, você tem que superar. Às vezes causa mais dor na pessoa, porque ela vai se sentir cobrada. E o luto, ele precisa ter um tempo próprio, que é da pessoa. Esse luto, ele não pode ser determinado por um agente exterior à pessoa. Somente a pessoa que está vivenciando é que vai dar conta de quanto tempo ela vai precisar para ressignificar o seu processo de luto. Então, nós que estamos de fora, o nosso papel é de apoio. A gente não pode querer ter um protagonismo numa situação que não depende de nós. Então, a gente precisa dar o apoio necessário, se colocar à disposição, mas sempre no sentido de caminhar junto com a pessoa, e não de querer já determinar verdades prontas para a pessoa enlutada, né? Eu quero dar aqui um grande abraço, né, à minha amiga Alessandra, que está nos acompanhando lá de Alagoas, né, lá de Maceió, e faz parte aí também do Instituto Herculano Pires, junto conosco. Seja muito bem-vinda aí, Alessandra, muito bem-vinda. Grande abraço para ela. E aí, gente, eu vou resgatar, como a outra palestra, na verdade foi eu não trabalhei slides, né? Então, para poder reforçar e ficar registrado para quem for assistir depois, principalmente, eu vou resgatar algumas ideias que a gente trabalhou, que aí a gente pode ir para aquelas perguntas do roteiro, né? Que a gente pensou. Sim, e sim. Aí, de lá para cá, aquelas perguntas eu fui colhendo da minha própria experiência e de experiências também de pessoas que eu atendo. Então, aquelas perguntas ali foram também resultado, né, de colher essas experiências, algumas falas, algumas perguntas que me chegaram, algumas perspectivas um pouco enviesadas, né, que muitas vezes a gente encontra, inclusive, no movimento espírita. E aí eu queria começar, já que a gente está falando, né, de reflexões espíritas sobre o luto, começar com essas perspectivas espíritas que a gente pode utilizar para a ressignificação do luto. Então, a gente tem uma perspectiva do espiritismo como uma doutrina que descortinou o mistério da morte para nós, né? E o Herculano Pires, por exemplo, vai dizer que o espiritismo inaugurou o período psicológico relacionado à morte no mundo, mas não no sentido fúnebre, né? No sentido de ressignificação do conceito de morte, já que na visão do Herculano Pires, as religiões tradicionais não conseguiram fazer isso, porque as religiões hegemônicas, na visão deles, sempre trataram a morte como moeda de troca. Então, você precisa dar conta do seu proselitismo agora, para que você tenha uma situação melhor quando você morrer, né? Essa é uma premissa básica das religiões tradicionais. E o Espiritismo veio com uma outra proposta, pautada no fato de descortinar esse véu que os próprios espíritos fizeram, junto com a pesquisa de Kardec, obviamente, né? Então, foram os próprios agentes espirituais que vieram também descortinar e ressignificar o conceito de morte para a humanidade, né? Obviamente que isso também tem um impacto positivo na ressignificação do luto, porque então a gente pode compreender que a morte não é a aniquilação da pessoa
e que ela está agora em um novo contexto existencial. Embora eu não tenha acesso imediato a esse novo contexto existencial da pessoa. Eu posso ter, eu posso não ter, vai depender de cada caso, né? Se você for médium, você pode ter alguns contatos. Por exemplo, uma coisa que tem me ajudado muito no meu processo de luto é o contato espiritual com o meu melhor amigo. Então, eu já tive alguns contatos nesses 4 meses e meio, mais ou menos, que me trouxeram um profundo alento em relação ao sofrimento que eu estava vivenciando. Inclusive, no dia do meu aniversário, ele veio escrever uma mensagem. Foi, para mim, um grande presente que eu poderia ter ganho no meu aniversário desse ano. Mas, ao mesmo tempo, é um presente triste, né? Porque é fruto de uma separação, né? De uma ruptura, que você, obviamente, você não queria, não esperava, né? Enfim. Mas, em todo caso, é alentador, é consolador. O Espiritismo, enquanto uma filosofia de educação para a morte, então, ao ressignificar o conceito de morte, o Espiritismo traz uma perspectiva de nos educar para o desencarne, ou pelo menos deveria ser assim em relação a nós espíritas. Claro, isso é muito difícil, porque lida com toda a nossa psicologia da vida atual. A morte, ela gera uma ruptura grande porque ela rompe com as nossas perspectivas psicológicas. E a gente, às vezes, demora a lidar com essa ruptura, o que é plenamente normal. Não tem nada de anormal nisso. Ah, Lindenberg, mas você é espírita e você, depois de 4 meses, você ainda está de luto? Sim, porque o espiritismo ele vai ser uma ferramenta para ajudar. Ele não vai suplantar a dor, porque a dor é você que sente, não é o espiritismo que sente por você. Ele vai ser uma ferramenta a mais, e uma ferramenta poderosa, por sinal. Mas ele sozinho não tem como dar conta dos contextos internos que você está vivenciando, né? E as 2 perguntinhas básicas, né? Inclusive a Sandra falou no início também, e eu comentei, e a gente pode trazer novamente. Como estamos vivenciando o luto individual e o luto coletivo em meio a uma pandemia, né? Estamos tratando essas perspectivas do ponto de vista fatalista, utilizando a lei de causa e efeito de uma maneira enviesada para querer dizer que, não, realmente deveria ter sido dessa forma? É algo a se pensar. Como compreendemos todos esses desencarnes? De forma fatalista ou de forma contextualizada? Porque o movimento espírita ele tem uma tendência a ficar procurando justificativas para as coisas nas vidas anteriores. Mas e os contextos de agora? Sim. O Livro dos Espíritos, por exemplo, nas causas das aflições, ele trabalha as causas anteriores, mas ele também trabalha as causas atuais. E as causas atuais têm a ver com os contextos que você está inserido. Então, os contextos familiares, os contextos sociais, os contextos do país que você reencarnou, os contextos, se o seu país combateu bem a pandemia ou não, os contextos do desenvolvimento científico para a produção de vacina, tudo isso interfere nos contextos atuais das aflições. Então, tratar as mortes, os desencarnes, somente no sentido fatalista é, no mínimo, além de ser falta de empatia, né, com as pessoas enlutadas, mas é, no mínimo, desconhecer a própria doutrina espírita, já que ela trabalha esse conceito de maneira muito mais ampliada do que simplesmente dizer é assim que deveria ter sido e ponto final, né? Meninas, sobre esses pontos, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Acho que só uma coisa que me ocorreu, que nós estávamos até ontem no estudo, falando isso, né, Guacira, que essa postura muito passiva, ela não vai nem contra só a questão do espiritismo, mas até mesmo a Bíblia, quando se pega o Coríntios 13, ele fala do amor, que acho que é uma descrição muito bela sobre o amor, e ele fala, o amor não folga perante a injustiça, ponto. Sim. Então, isso é o resumo disso tudo, não precisa ser espírita, ser evangélico, está ali, está na Bíblia. E se a gente detecta uma injustiça tão brutal que vem acometendo o Brasil na atualidade, então, como é que as pessoas acham que deixam esse amor folgar perante isso? Não é amor. Não é esse amor puro, esse amor verdadeiro, que é
existe dentro de cada um de nós enquanto seres humanos. A gente não pode folgar perante isso e achar que está tudo bem, está todo mundo morrendo, foram 1000 hoje, quem sabe amanhã vão ser 900 e vai estar tudo bem. Eu acho que é isso, essa é a questão. Sim. Não é? Se a gente realmente é um ser que ama, a gente não pode folgar nesse momento e achar que está tudo bem, que é normal o que está acontecendo, porque não é. Não é que é bem de encontro aí com tudo que você estava aí muito bem explanando, não é? Eu também penso a questão da morte em si, para quem já tem um certo, vamos dizer assim, o esclarecimento, seja lá for, alguma compreensão, né, daqui nós estamos aqui a matéria, mas a matéria fica, mas a alma continua, né, por aí. Então, você já começa a trabalhar isso no teu inconsciente. Sim. Mas o que eu me deparo ainda com a minha inconformidade em relação à morte é a questão da negligência. Sim. Se você sabe que você sabe que você necessita de um atendimento de saúde, né? Quando você está doente, você necessita de um medicamento. Caso venha realmente a morte, né? A gente vai chorar esse luto. Mas quando você vê que a pessoa buscou uma ajuda, um socorro, e isso foi negado, o luto dobra, né? Junta com a revolta. Então, Exato. Isso aí é realmente eu acho que esse ponto dói mais do que o próprio luto, né? Da perda da pessoa, mas essa negligência, principalmente agora, né? Que a gente vê e está muito evidente isso. Aí vem a revolta. São os contextos atuais das aflições. Contextos que não são causados por nós, mas por quem detém o poder e não faz o que deveria para cuidar do seu próprio povo, da sua própria população. Então, como justificar que isso estava escrito? Né? Exato. Ele reencarnou com a missão de fazer isso? Não acredito. Entendeu? Exato. E aí? Ele nasceu, se essa é a justificativa, então ele nasceu com essa missão. Entendeu? Mas como eu não acredito nisso, que ninguém nasce com a missão de fazer o mal, então tem alguma coisa errada aí no percurso. Isso, perfeito. Tem alguma coisa errada, Porque a lei de causa e efeito, se um ser humano reencarna com o objetivo de matar outro, então ela... É melhor nele reencarnar. Exatamente. E ela mesma, a lei de causa e efeito, ela mesma se sabota, porque ela nunca vai dar conta desses contextos todos. Porque uma hora você reencarna para matar, outra hora você reencarna para cometer um genocídio, depois você reencarna para fazer uma outra pessoa, e você vai estar cumprindo com a lei divina ao fazer isso. É uma teia de aranha que você puxa de um lado e puxa tanta gente junto que todo mundo tinha que ser o centro dessa lei, mas como é que todo mundo vai ser o centro se está todo mundo interligado? Isso. É uma coisa muito que perde o sentido, não é? Exato, exatamente. Então, essas questões todas, né, vão nos preparando, por assim dizer, para a vivência do luto. Mas, como eu quero citar aqui esse livro, que eu me apaixonei completamente por essa obra, né, é uma obra curtinha, mas muito significativa, que é Notas sobre o Luto, da escritora nigeriana Chimamanda. Eu já gostava dela com outras obras que eu tenho dela aqui em casa, é uma autora feminista, inclusive. Mas essa obra, ela, embora parta de uma experiência pessoal, porque ela perdeu o pai dela em 2020, né, no meio da pandemia, mas os relatos pessoais reverberam nas diversas situações das pessoas relutadas. E tem uma frase que ela diz aqui, que eu acho fundamental. Nós nunca saberemos o que é o luto até vivenciarmos o luto. Então, a gente pode, no máximo, supor, né? Tentar se preparar a partir do espiritismo, de uma visão mais ampla da vida. Quem tem conteúdos psicanalíticos, da psicologia, também pode, né, utilizar para se preparar, mas, na prática, você só vai saber realmente quando você estiver no processo. Posso pegar esse gancho aí, Lindenberg, rapidinho, Sim. Que ele veio de acordo com... Eu vou narrar rapidinho, que a história é um pouquinho longa. Na minha adolescência, né, no ginásio, eu participei de um grupo de teatro na escola. Né? E tinha havia muitos exercícios, e um deles era o treinamento para o choro. Né? E esse treinamento seria você imaginar
né, todo o percurso da morte da sua mãe. Nossa. Desde o falecimento. Era uma coisa assim de louco. Menina, que pedagogia era essa aplicada? Era, botar a mãe. Botar o dedo na tomada ali, porque olha o choque. Foi todo o processo, você acompanhar a morte da mãe, a cerimônia do sepultamento, tudo. Era um exercício. Eu não consegui fazer. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Não era uma boa atriz, né? Não consegui, eu realmente me recusei a fazer, não consegui fazer. Eu perguntando, posso botar a professora no lugar da mãe? Rapaz, a grande pergunta é se o treinamento era para atuar ou se era para ser psicopata, porque terrível isso. Porque aí é o choro, né? Aquele aí. E realmente as pessoas conseguiram fazer. Foi uma coisa assim, realmente um trabalho psicológico forte, viu? Mas de repente, até o contrário, uma criança que lá no futuro, quanto adulto, não consegue chorar mais. Por quê? Porque lá na infância teve um choque, tinha que chorar e dá o efeito contrário. A pessoa fica porque no caso ali já era um quê? Já tinha, eu estava no ginásio na época, já era quase adultos, né? Vamos dizer assim. Já não era muito criança, mas de 14 para cima, por aí, enfim. Outra pergunta. Tem algumas questões aqui no chat, eu vou jogando, você responde ou fica tudo para depois? Como é que a gente pode comentar algumas agora. Deixa eu só voltar aqui para a tela, porque estava aqui em tela cheia. Pronto. Eu estava na cheia também. Agora estou vendo todo mundo. Um abraço para a Rosângela, Montalvão. Sejam bem-vindos também. Todos bem-vindos, Evitar a dor não seria um paliativo para fugirmos da realidade? Exato. Inclusive, mas assim, tem um detalhe, né? Você pode evitar de forma consciente ou de forma inconsciente. O problema de você evitar de forma consciente é porque você está tentando burlar o processo, o que é compreensível, né? A primeira fase do luto, gente, é a negação. A pessoa não aceita de jeito nenhum, ela vai procurar outras respostas, ela pergunta a várias outras pessoas se aquilo é verdade, ela vai olhar as redes sociais da pessoa, porque ela não consegue acreditar. É uma tentativa de fuga, mas assim, a Heloísa também está por aqui. Abraço, Heloísa, nos acompanhando lá de Belém. Seja bem-vinda. Então, é um processo que é difícil evitar em alguns momentos, você querer fugir um pouco da realidade. Mas eu diria que os efeitos piores são para quem tenta fugir conscientemente. Porque quando você está no processo inconsciente da dor e você tenta fugir, faz parte do processo. É normal, né? Agora, essa tentativa, inclusive mais para frente eu vou falar, né? De um filósofo sul-coreano que ele chama a nossa sociedade planetária hoje de a sociedade paliativa, porque é uma sociedade que não quer mais, de jeito nenhum, enfrentar os processos de dores. Então, ou busca a saída nos remédios psiquiátricos, ou busca saída em outros analgésicos, que podem ser prazer, divertimento, uma vida muito hedonista, né, para poder evitar de lidar com essa complexidade que é a dor. Né? Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então vai depender muito, Montalvão, se a pessoa está fazendo conscientemente ou se é uma fuga inconsciente do processo. Tem mais algum ponto? Deixa eu ver aqui. Acho que as perguntas foram. A Rosângela até colocou, né? Seria um mecanismo de defesa. No sentido mais inconsciente, sim. Por isso que eu falei que vai depender muito do caso, né? A Alessandra colocou, eu li esse livro Lindenberg, fiquei chocada de como toca quem está em luto ouvir os consolos recebidos. Exato. Ela relata que, de maneira muito clara, de que todas as palavras da tentativa de apoio das pessoas, ela sentia como se fossem vazias. Não é porque ela não acreditasse conscientemente nas pessoas, mas é porque nenhuma dessas palavras iria trazer a pessoa de volta. Então, você tenta receber com o máximo de acolhimento aquelas palavras, mas você sabe que aquelas palavras não vão dar conta do seu sofrimento. Por isso que é tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, a experiência dela nos consola de uma outra forma. Porque ela começa a descrever também como que ela reagiu a cada uma das etapas. Isso também é importante para quem está vivenciando
o processo de luto, né? Saber como é que outras pessoas estão vivenciando. Nesse período, gente, por exemplo, eu me inscrevi em um grupo de pessoas enlutadas, porque eu precisava saber como é que outras pessoas estavam vivenciando. Aí, claro, entra a perspectiva da pesquisa, né, do psicanalista, mas também entra a perspectiva de quem estava também vivenciando o seu próprio luto. E foi uma experiência muito bacana. Você ouvir como é que cada pessoa, independente se a pessoa tem algum tipo de formação psicanalítica, mas é a forma como ela está vivenciando o seu luto. Isso também é um aprendizado muito importante nesse processo, né? Podemos continuar? Tem mais algum ponto? Não, até eu não sei se você... Não, a maneira como reagimos ao luto depende do maior ou menor vínculo que temos com o que partiu, ou do nosso grau de despertamento espiritual. Pronto, deixa eu só finalizar a parte introdutória, Okay. Que aí eu já vou para essa primeira pergunta. Ok. Né? Uhum. Então, só para poder também relembrar alguns pontos do que a gente trabalhou, né, na primeira palestra, mas eu não usei slides, né, a questão do luto e das suas fases, para a gente entender também o próprio conceito, né. O luto, ele não está ligado apenas à morte, como tradicionalmente a gente pensa. Na verdade, o luto também pode acontecer de grandes rupturas na vida de uma pessoa. Uma relação amorosa que terminou e a pessoa não esperava, um afastamento de um amigo que a pessoa deixou de falar com você e você não entende bem os motivos. Qualquer pessoa amada que vai embora para outro país ou você não tem mais contato porque as pessoas... Você se mudou de cidade, a pessoa mudou também, e aí você perdeu o contato com ela. Enfim, todo esse processo gera um processo de luto. Só que, tradicionalmente, o luto está mais associado à morte. Popularmente, é o que está mais associado à morte, né? Mas só para explicar que muitas vezes a gente sente luto também nos processos afetivos, nas relações com as pessoas, né? É um processo natural de cura, então não é natural uma pessoa dizer que não sente luto, né? Algumas pessoas que estão aqui conosco, Montavão, a Alessandra, a Rosângela e a Heloísa, já ouviram essa história que eu vou contar aqui. Mas eu participo de um grupo de vibração aos domingos e o coordenador do grupo, né, no final da vibração, eu falei que eu tinha visto o meu melhor amigo no plano espiritual, mas que, obviamente, que se impactou para mim. Então, eu estava assim, meio com o olho marejado, né, e tudo mais. E aí ele começou a me dar uma série de sermões que vocês não acreditam sobre o fato de eu estar emocionado de ter visto o meu melhor amigo no plano espiritual. E aí eu comecei a rebater, mas sem causar muita polêmica, né? Mas eu tentei dizer para ele assim, olha, os processos são individuais, não existem processos coletivos de luto, porque se existisse uma fórmula mágica, com certeza a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria já teriam revelado. Mas não existe. O que você pode fazer para ajudar uma pessoa é de acordo com alguns preceitos básicos da psicologia e da psicanálise. Mas esses preceitos vão ser adaptados à realidade de cada pessoa. Aí isso tudo porque ele perdeu a esposa dele há 2 meses, né? E ele chegou a dizer para mim, pois eu não estou vivenciando o luto. E ele disse com bastante orgulho, né, digamos assim, de não estar sofrendo pelo luto dele. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a não vivência do luto, na verdade, é mais sinal patológico do que qualquer outra coisa. Ah, como é que você sabe disso? Pois é, porque é minha área de formação, então acho que eu posso dizer falar um pouco sobre isso. E aí, depois que acabou a reunião, ele ainda me ligou para continuar debatendo, porque ele queria ter a verdade absoluta a partir de uma visão distorcida do espiritismo. Porque ele basicamente relacionou o luto, sofrimento do luto, à evolução espiritual, gente. Ele praticamente estava dizendo que se você sofre pelo luto é porque você é muito imperfeito ainda. Ou seja, você é imperfeito por amar, você é imperfeito por sentir falta da pessoa que você ama, perto de você, chorar. Então, é um tipo de arquétipo dentro do movimento espírita que eu já falei algumas vezes.
Se ser um espírito superior é você ser indiferente às dores comuns do ser humano, então eu não quero ser. Prefiro continuar no espírito terceira ordem, mas sentindo o mundo de uma forma mais forte mesmo, né? Do que simplesmente, eu vou ficar uma pessoa agora indiferente porque eu estou evoluído, né? Isso, obviamente, eu estou jogando aqui eu estou sendo irônico, né? Porque, na verdade, para mim, evolução espiritual não é isso. Mas na visão de alguns espíritas, infelizmente... Mas é muito chocante escutar isso, né, Lindenberg? Porque não entendeu nada, não entendeu nada do luto, não entendeu nada do espiritismo, não entendeu nada da vida. Exato. Porque não sentiu o luto de uma esposa que vai embora, muito chocante. E, Sandra, depois que eu finalizei a ligação, ele não sabe a dor que ele me causou. Ele não imagina. Isso machuca. Eu escutei, mas sabe, dá um remeleixo aqui dentro, dá um mal-estar, só de ouvir. Porque como assim? Uma pessoa morreu, você não sente? Exatamente. Eu fiquei mal de ouvir a sua narrativa. Dentro do contexto, assim, falar que coisa que mexe, o sentimento, né, que gera na gente, é muito estranho. Mas isso aí é o que a gente escuta bastante, né, no movimento que tem, em relação a essa questão do choro, do luto, até pelo fato de você não poder chorar e chamar a pessoa. Claro que você não vai chamar no objetivo, se agarrar, isso aí é óbvio que a gente, né, tenta lutar contra isso, porque a vontade que tem é você se agarrar ali, né, você ver a pessoa querida em tudo, mas você chorar a saudade e aquela perda momentânea, eu acho que faz parte. Agora, quando eles te falam para você não fazer isso, porque você vai chamar o defunto, não vai deixar ele desencarnar em paz, ora, faça-me o favor. Entendeu? Você conviveu com a pessoa ali anos e anos, vamos dizer assim, até com um bebê que morre ainda na barriga, a gente já chora esse luto. Imagine uma pessoa que você convive ali o tempo todo e, de repente, você engolir aquele choro para a pessoa... Não, ele pode ficar aqui o quanto tempo ele quiser e for necessário, entendeu? Nós vamos chorar junto, ele do outro lado e eu aqui. Né? Agora, vai ser o tempo dele e eu vou chorar meu luto, sim, não vai ser movimento espírita que vai me dizer que eu não posso chorar pelo meu morto, né? É o que eu tenho feito. Eu basicamente, gente, com exceção dos círculos mais progressistas em que eu estou, né, como o CEM, o Instituto Herculano Pires, o Ágora, mas com exceção desses espaços, eu basicamente tenho procurado me defender desses discursos espíritas hegemônicos, porque são discursos que machucam, são discursos que não são empáticos, são discursos que não acolhem, porque as pessoas pensam que o acolhimento ele é a priori. Tipo assim, eu te falo uma frase de acolhimento, o acolhimento aconteceu já automaticamente. Não é assim. Exato. O atendimento não é individual, não, né? É coletivo em relação ao que é aquilo que é programado para se dizer naquele momento. E acabou, já está tratado. O espiritismo acho que tem que ajudar a gente, enquanto ser humano, a lidar com a nossa humanidade, não a bloquear a humanidade, porque não chore a morte de uma esposa, não seja humano, não chore, vira um robô, esqueça, recalque todas as suas dores e depois se estoure lá na frente, não é? Você está impedindo ela de partir. É o igregismo que está aí dentro, né, do tipo... O igregismo espírita que só faz mal para a gente, né? Que só deixa a gente mais sufocado do que qualquer coisa, né? E se a gente entra nesse barco da cobrança com base em verdades universais, a gente se culpa. Durante muitos anos, né, dentro do movimento espírita, eu me culpei por sentir raiva, por exemplo, em algum momento, sendo que é do ser humano. Você pode sentir raiva, não quer dizer que você... Vai com Brau, Lindenberg. Não, eu com certeza vou com Brau, eu já me conscientizei disso, porque eu não consigo aceitar aqueles modelos de colônia descritos daquela forma, né? É brincadeira. Mas, assim, não, vamos todos aqui, porque... Mas, assim, você se culpa, sabe? Você começa a internalizar, aí quando você começa a quebrar com essa lógica, você sente um alívio profundo na sua alma, porque você entende que ninguém vai fazer o trabalho de aperfeiçoamento por você, é você que vai fazer. Né? E o espiritismo é uma ferramenta para isso. Mas não adianta eu internalizar um monte de verdade universal
Enquanto isso, eu estou sofrendo, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou de luto, sabe? É preciso lidar. A Sandra usou uma palavra perfeita para falar sobre isso, que é a questão do recalque. Você vai recalcando sentimentos e pensamentos, e isso em algum momento estoura. Né? Doença, num comportamento desviado, num vício. Isso. Aí quer saber, né? Aí depois para desfazer o nó fica mais difícil ainda, né? Isso, exatamente. Então, gente, nós temos ainda, né, o luto normal, que é um luto que toda pessoa vivencia, né, dentro da sua subjetividade, obviamente, mas nós temos também o luto patológico, que é aquele luto que vira uma doença mesmo, é aquele luto que a pessoa não consegue se desvencilhar dele, passam-se muitos anos e a pessoa continua naquele processo, e porque dentro do processo de luto tem um estágio depressivo, que eu vou já mostrar para vocês. E, às vezes, quando a pessoa chega nesse estágio depressivo, ela não consegue sair com facilidade. E aí surge o luto patológico. Então, um tratamento especializado vai precisar ser feito nesse caso, porque sozinha ela não vai conseguir fazer a ressignificação do luto, né? Ele parte de uma ruptura, como eu já comentei, e tem os tipos de morte, né, que geram também os tipos de luto, né? Então, o luto traumático, o luto por suicídio, o luto antecipatório é interessante também a gente abordar, porque é o luto frente a casos de doenças terminais, o diagnóstico é dado com alguém que você ama, alguém da sua família ou qualquer outra pessoa, e você começa a sentir o luto já na notícia. A pessoa, às vezes, ainda tem 6 meses, 1 ano ou até mais tempo de vida, mas você já entra no processo de luto já por saber que em algum momento essa doença vai matá-la. Então, também tem o luto antecipatório. O luto antecipatório, inclusive, foi desenvolvido uma perspectiva a partir dele com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é suíça, inclusive, foi suíça, né? Foi uma psiquiatra suíça. E ela desenvolveu essa perspectiva do luto antecipatório para acolher a pessoa que estava em estado terminal, mas também a sua própria família, ajudando num tratamento mais humanizado, mais acolhedor para esses pacientes terminais e seus familiares, né? E tem também um luto coletivo, que é exatamente esse luto que a gente está vivenciando agora a todo vapor, infelizmente, né? E do ponto de vista espiritual, as pessoas esquecem que existe o luto de si mesmo, que é o espírito quem vivencia. Então, a ruptura psicológica da morte não é só na pessoa que ficou, mas é também no próprio espírito. O espírito vai passar pelo período de perturbação, né, que é um conceito espírito, que vai durar mais ou menos tempo, a depender de muitos fatores, de como ele levou a vida, quais eram os apegos, quais eram os afetos, qual a visão de mundo da pessoa e tudo mais. E, obviamente, não está mais aqui próximo dos seus familiares e de outras pessoas que a pessoa amava, continua amando, né? Esse luto também vai reverberar no próprio espírito. Então, pode ser que durante um tempo também esse espírito precise de um tempo de reelaboração dessa dor da partida que ele não esperava, né? Que ele não imaginava que fosse acontecer naquele momento, né? E aí, antes de passar para a primeira pergunta que a gente montou, né, é importante também relembrar os conceitos em torno das fases do luto, né, que aqui eu vou utilizar a doutora Elizabeth, que, para mim, é uma das grandes pesquisadoras da educação para a morte, né, no mundo, deixou um legado gigantesco para nós, para a pesquisa, mas você pode encontrar em outros autores e outros pesquisadores fases diferentes, ou com outros nomes, né? Mas, basicamente, todas elas convergem para essa construção aqui da doutora Elizabeth. Então, nós temos a negação, que eu já comentei, né? Que é uma defesa psíquica quase que inconsciente da pessoa. Ela simplesmente não aceita a notícia, ela acha que é brincadeira, ela acha que alguém se enganou, que a informação não corresponde, a pessoa confundiu a pessoa que desencarnou com outra, enfim. Né? É normal, completamente normal. Eu lembro que quando eu recebi a notícia do desencarne do meu melhor amigo, eu falando com a esposa dele, olha só, eu disse para ela, é brincadeira, você está brincando comigo. Porque eu não aceitava. A primeira ideia que veio foi da negação. Né? E aí depois...
Oi. Não, uma pergunta em relação à negação. A gente pode incluir na negação, assim, atos falhos que a pessoa comete, do tipo, fui ligar para a pessoa e esqueci que ela tinha morrido, Ah, sim, entendeu? Entrei no sim, quarto para falar com ele, ele sim. está morto, entendeu? Isso aconteceu comigo. É muito triste isso, né? Fui pôr o Uhum, prato para a pessoa comer, a pessoa não está ali. Isso é uhum. muito triste. Olha, Mas, imagina o que a negação faz com você. Você abre, pega o seu celular, abre o WhatsApp, ai, meu coloca Deus. a conversa na pessoa e espera ela ficar online. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Ai, Porque eu Líder, não conseguia, de forma alguma, aceitar que aquilo tinha acontecido daquela forma. é mais Então, forte isso é mais forte até do que essa negação consciente. Falar, eu sim, não acredito. Quando você vê, você já está ali com o celular na mão para falar com a pessoa. isso, Isso é muito forte, isso. Porque isso, vem lá de dentro, vem lá da alma, né? Falar em espiritismo, vem uma reação que vem das profundezas do ser. É muito tocante, não é? isso. Exato. Perfeito, isso mesmo. Nós temos a raiva, que é basicamente quando a negação não dá conta, né? Porque você sabe que a negação não vai dar conta de você não aceitar, né, a situação que aconteceu, vem, obviamente, a raiva. Então, o sentimento de revolta vai aparecer, você vai projetar algumas perspectivas que poderiam ter evitado a morte, então você começa a projetar alguns cenários, né? Se tivesse acontecido isso, não teria desencarnado. Se alguém tivesse feito tal coisa, não teria desencarnado. E, obviamente, eu também passei pela raiva. Inclusive, nos primeiros dias, eu acho que eu contei isso da outra vez, nos primeiros dias a espiritualidade chegava, assim, né? E eu olhava e dizia assim, olha, eu agradeço demais o apoio de vocês, mas eu não tenho condições de conversar com vocês sobre nada, porque eu não estou aceitando, né? E eles sempre muito compreensíveis e acolhedores. Algumas vezes eles disseram, não viemos cobrar de você nada, a gente está aqui, na verdade, para lhe acolher. Para mim, aquilo ali já foi fantástico, porque aí eu me senti completamente acolhido para vivenciar a minha raiva sem cobrança, sem autopunição, né? Nossa, você é espírito, você está com raiva com o desencarne de alguém? Sim. 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 Lindenberg, Porque... essa raiva não seria também... a gente não começa a ficar com raiva de Deus? De Deus eu não senti. Confesso que eu não senti, Guacira, mas pode acontecer. Mas será que não é indireto, não? Eu acho que a gente, no fundo, a gente quer chegar até Deus. Aí tudo que está na tua frente você vai sentir raiva. Mas, na verdade, você está cobrando é de Deus. Porque Deus teria o poder de não levar aquela vida naquele momento. Mas, então, como você não quer chegar até Deus, aí você chega quem está pertinho de você, né? Aí isso pode acontecer. Isso pode acontecer com a pessoa. Mas, na minha experiência específica, eu não senti raiva de Deus. Por quê? Porque eu entendo essa questão dos contextos atuais, das aflições. Então, eu sei que estar reencarnado em um país que negligenciou a vacina voluntariamente, no caso do meu amigo, foi fatal. Aí tem um alvo certo, né? Não só negligenciou, como fez corrupção ainda em cima. Aí estava ganhando R$1 por vacina para dar uma mordida. Ou seja, nunca foi ignorância, sempre foi corrupção, ainda por cima. E diferentemente... Oi, pode falar. Não, é só isso que eu ia colocar, que não é só uma pessoa que não sabe administrar, é roubo. Foi um projeto, né? Foi um projeto. Não foi incompetência, não foi nada. Foi um projeto bem direcionado. Não foi só... E, diferentemente de outros genocídios que a gente teve ao longo da história, esse genocídio no Brasil, ele está acontecendo com todos os elementos da democracia, o que é ainda pior, porque transforma todo o processo num cinismo grande, né? Porque está tudo acontecendo dentro da democracia, mesmo com as irregularidades, mas não tem, por exemplo, um golpe de Estado, não tem uma guerra, mas tem os mecanismos de poder atuando ali na necropolítica. Eu acho que é até pior, porque fica uma coisa morna e a coisa não desfaz, entendeu? Porque fica uma coisa que vai corroendo aos poucos e ninguém faz nada, e fica uma coisa amorosa, e aquilo vai vir abaixo, não é? Perfeito. Sim, como o Montalvão está falando, né? Sentiu raiva de quem está administrando isso tudo, não é? Do presidente da República aí, não é? Porque
aí eu senti muita raiva. Não vou mentir. Porque, de certa forma, colocando essa questão da raiva diretamente a Deus, a gente pode classificar como antes e depois, né? Porque antes do genocida não tinha o genocida. Então, era assim, por que Deus? Tu levou, entendeu? Então, tinha até essa questão de você, por que Deus? Logo comigo foi levar meu esposo e tudo. Mas agora você tem esse outro escape, né? Que aí está a forma real da gente poder extravasar a raiva e com razão. E essa questão de Deus, às vezes, é uma coisa muito individual, porque eu e não o outro, mas nesse caso é todo mundo. Nesse caso é todo mundo, exato, perfeito. Não dá para falar, porque eu, Deus, tinha que cair um raio, caiu na minha cabeça. O raio está caindo no Brasil inteiro. Isso, perfeito. Será que Deus está contra o Brasil? Ou será que é mais fácil falar quem apertou lá o número errado e agora está tudo largado, entendeu? Exato. Essa coisa, porque Deus individualiza, né, essa questão. Né? Tanto que quando eu fui tomar vacina, gente, eu fui com um misto de sentimentos. Sim. Eu estava grato, finalmente, por conseguir tomar a vacina, mas eu estava com raiva ainda, né? Porque eu queria que ele tivesse tomado a vacina, né? Eu queria que tivesse dado tempo de tomar a vacina, né? Eu estava alegre e, ao mesmo tempo, estava triste. E no caminho, no carro, né, durante o trajeto, meu povo, eu passei mal de tantos sentimentos. Sim. Sentimentos efusivos, sabe? Assim, tomando conta de mim. Porque e eu só fui me acalmar quando eu cheguei no posto. Né? Por que eu estou conseguindo tomar? Tanta gente que precisava ter tomado não tomou. É um misto. É uma ambivalência ali de valores que a gente não sabe se fica feliz ou se chora, não é? Exato. Tomar vacina hoje no Brasil virou um ato de resistência. O que deveria ser um direito garantido em tempo hábil para todos e todas, virou um ato de resistência. Então, você toma e você automaticamente pensa em todo mundo que não teve oportunidade. Né? É muito triste um cenário desse. Na verdade, é muito triste. Né? E a fura-fila que teve em função de Nossa. quem tem comorbidade, aí todo mundo tinha comorbidade. Olha, eu sou diabético, olha, eu vou infartar. Mas nunca na vida que o fulano foi diabético, foi não sei o quê. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso, não é? Uma coisa muito suja, não é? De consciência tranquila, né? Fazer de consciência tranquila. Cara lavada. Gente, na terceira fase, lembrando que essas fases aqui, elas não são como fases, como é que eu posso dizer? Elas não são fases que uma suplanta a outra. Na verdade, uma pessoa pode experimentar 5 fases de uma vez só. Certo? Então, aqui não é uma gradação, por assim dizer. Você vai experimentando aspectos de cada fase, né, ao longo do processo que você está vivenciando. A barganha, ela é uma tentativa ainda, né, da nossa psique, de restabelecer os padrões antes da morte, o que é uma tentativa de diminuir o impacto da dor. Então, você vai procurar atividades que lhe deem prazer para compensar a sua dor. Então, daí você pode passar a beber muito, passar a dormir muito, passar a comer muito, tudo que possa, de certa forma, anestesiar você. E aí você vai fazendo essas trocas, conscientes ou não, mas com o tempo, não é uma fase que dura muito, porque logo você vai perceber que aquele prazer é fugidio. Ele não vai dar conta da profunda dor que você está vivenciando. Né? O estágio mais perigoso é esse da depressão, porque todas as ilusões foram embora. Todas as tentativas de retorno ao que era antes, barganha, todas as tentativas de repor, né, a pessoa na sua vida falharam, obviamente. E aí a depressão ela vai surgir como um aspecto muito perigoso aqui nesse caso, porque é exatamente a partir dela que pode se desenvolver o luto patológico. Então, o sentimento de tristeza profunda, desamparo, sofrimento, tudo vai estar aqui nessa parte. Isolamento social, introspecção. Né? Então, é natural que as pessoas enlutadas deem tempo. Elas não querem conversar muito com as pessoas. Eu lembro que nas 2 primeiras semanas eu estava falando o mínimo possível, porque era um tempo necessário que eu estava precisando, se bem que na 2ª semana já, ou foi na 3ª, já foi a primeira palestra sobre luta aqui no CEM, né? Então, sim. De qualquer maneira, me ajudou. Mas, assim, nos dias anteriores, eu estava procurando ficar muito
tranquilo, calado, vivenciando ali as minhas questões e procurando ressignificar, né? Porque é algo difícil, muito difícil. E na aceitação, nessa fase, o desespero, ou ele passou completamente, ou ele foi diminuído bastante, né? E a pessoa compreende de forma ampla o que aconteceu. E a dor do luto é substituída aos poucos pela saudade amorosa, afinal, o luto é amor. Mas, obviamente, que essa aceitação vai depender do momento da sua vida. Ora, agora você pode ter aceitação, daqui a 2 meses, você pode vivenciar uma situação que lembre a pessoa que partiu e você voltar a sentir raiva. É normal. É por isso que eu digo que aqui não é uma gradação. Esses elementos eles vão se confundir em algum momento na vida da pessoa. O mais importante é, quando a saudade amorosa passa a substituir a dor da partida, isso significa que o luto está bem encaminhado para um processo de ressignificação e que a pessoa possa se sentir tranquila da melhor forma. Né? E aí, chegando na primeira pergunta, né, que a Guacira nos trouxe, no roteiro que a gente preparou, de certa forma até já respondi uma parte, né, que é a maneira como reagimos ao luto depende do maior ou menor vínculo que temos com quem partiu, ou do nosso grau de despertamento espiritual. A história do despertamento foi o que eu falei lá do caso, né, do grupo de vibração, que eu recebi um grande sermão por me emocionar ao ver o meu melhor amigo no plano espiritual, como se não fosse uma coisa... Imagina, você viaja, passa muito tempo sem ver uma pessoa, quando você a reencontra, você vai sentir uma emoção, né? Mas na visão de alguns espíritas, não pode. Mas isso aconteceu no momento ali da vibração ou você relatou que havia visto? Foi assim, no momento da vibração, eu o vi, inclusive ele veio me buscar para levar para um outro local, então eu me desdobrei. Eu me desdobrei, fui com ele, só que para onde ele me levou tinha a ver com o trabalho da vibração. Aí é que eu chorava mesmo. Por quê? Porque ele já está trabalhando no plano espiritual. Então eu fiquei feliz, né? Na verdade eu fiquei feliz por ele. Aí quando veio a história do não, mas você não pode, porque você tem que superar, e eu digo, meu Deus do céu, a pessoa não entendeu nada que eu falei, que o espírito está bem, está trabalhando, está ajudando a outros espíritos, e a pessoa ignorou essa informação completamente, né? Então, não existe uma métrica de maior ou menor amor. Ah, se eu estou sofrendo muito, é porque eu amo muito, se eu estou sofrendo pouco, é porque eu amo pouco. Isso não tem nada a ver com métrica de amor, gente. Isso tem a ver com a forma como cada subjetividade vai reagir, né? O melhor despertamento espiritual que podemos fazer por nós é aceitar e vivenciar as nossas questões e as nossas tendências, sejam elas quais forem. Porque se você apenas fingir que elas não existem, que é a questão do recalque, né, que a Sandra falou, você vai estar criando um verniz. Você vai estar criando um verniz de estou melhorando espiritualmente, estou progredindo. Aí você chega no plano espiritual, aí os seus mentores, os seus amigos espirituais descortinam a verdade. Diz, olha, você achava que estava abafando lá na reforma íntima, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Está lá escrito no livro. Pois é. E aí livro da vida. Por isso que a gente tem que analisar durante a vida para chegar lá com a lição de casa feita. Eu fiz tudo, eu estou tentando olhar tudo que eu para todo lado. E vai sobrar coisa, porque a gente nunca consegue ver tudo. Vai sobrar coisa. Aproveitando essa deixa aí da Sandra, eu quero contar aqui 2 curiosidades, né, em relação a essa questão do sepultamento do luto na Suíça, né? Quem é daqui vai saber do que eu estou falando, mas aí essa curiosidade é para o pessoal lá do Brasil, né? Enfim, acontece 2 coisas aqui interessantes. Quanto mais a gente participa, mais vai abrindo a nossa mente, né? Em relação ao luto. Tem 2 situações curiosas. Primeira, é quando está havendo a cerimônia, né, do sepultamento, aí tem dependendo uma cerimônia, ou é a católica ou é a protestante. Então, ali tem um momento é narrado uma pequena biografia do falecido. Alguém pode escrever
Eu conheço uma que ela já escreveu a história dela para quando ela falecer, entendeu? Então, é contado a história da pessoa ali, né? Uma biografia pequena, a história é narrada ali na presença de todos, sabe? Então, eu fico imaginando assim, olha a responsabilidade, né? Qual será a minha biografia, né? Diante do espectador. E a questão do último adeus do falecido. Ali, depois da cerimônia do sepultamento, da pregação, ou seja, da narrativa, aí o que acontece? Os mais íntimos, familiares, amigos bem próximos e tudo, é convidado a participar do último adeus do falecido no restaurante. Nós vamos para o restaurante, comemos, bebemos, e se ele estiver ali presente, ele vai participar também, entendeu? Esse é o meio da despedida, né? do adeus, do até logo. Então, depois da cerimônia do sepultamento, existe a reunião no restaurante. Eu participei de um na sexta-feira e, como uma pessoa morava numa fazenda, aí tinha espaço suficiente, aí foi montado, né, um mini restaurante ao ar livre, com comidas, bebidas, e se ela estava ali presente, participou também, entendeu? Isso acontece, mas é a nível de curiosidade. Mas é bem interessante, viu, Guacira? Muito interessante. No final das contas, você está ali interagindo, está contando as histórias ali que passou, conviveu com a pessoa, né, que faleceu, e ali já é realmente é um desprendimento. Não que você vai esquecer tudo, mas ali é um momento que você tem de descontração, você sai daquele momento fúnebre, né, que tudo que passa, aquela situação, daquela tristeza, mas de repente a gente vê as pessoas sorrindo, né, contando as histórias que conviveu com aquela pessoa, e é uma coisa linda, realmente aconselhável. Eu acho que eu, como espírito, partindo e tendo eu visualizando essa cena como espírito, né, eu acho que eu ficaria feliz, eu acho que eu me sentiria bem com a confraternização das pessoas. Exatamente. Os orientais, eu acho que no Japão, ou coisa assim, chegam a fazer até os doces que se distribuem, porque eles consideram que é uma libertação da alma para entrar no mundo, não é? No mundo espiritual, e que a gente deve justamente fazer uma festa disso, e não um momento triste para quem está partindo, né? Que é o egoísmo naquele momento, não é? Ficar essa coisa fúnebre e pesada, né? Apesar, e não encaram a questão do choro, da saudade, de sentir falta como algo negativo, mas sim como algo natural. Vamos sentir falta, mas vamos... Eu como um filho que está indo, sei lá, estudar longe de casa, você vai sentir falta, mas vai ficar feliz, porque ele está evoluindo. Mais ou menos é sobre essa perspectiva, eu acho, não é? Perfeito. Mas que deve ser vivido aí em todas as suas etapas, não é? Todas as dores, não é? Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Felipe, lá de Pernambuco, que também está aqui conosco. E esse comentário do Montalvão, né, sobre o pai dele, quando faleceu, que o pai dele dava aula na mesma universidade que ele estudava, né? Então, ele ia assistir às aulas nesse período, foi muito difícil, né? E, de fato, porque tudo que tiver lembrança da pessoa vai ser difícil para você lidar durante um bom tempo, né? Então, os objetos, eles carregam os afetos. Alguns espíritas poderiam dizer que isso é uma forma de materialismo, mas isso não tem nada a ver com materialismo. Tem a ver com os signos, tem a ver com a significação. Então, por exemplo, um livro que pertenceu à pessoa que você ama e que partiu, não é só um livro, é o livro da pessoa. Então, não é um livro qualquer que você vai olhar e... não, é só um livro. Não, é o livro que a pessoa tocou, que a pessoa leu, que a pessoa se degustou ali com a leitura. Então, é uma coisa que precisa ser respeitada, né? Agora, claro, se o objeto está lhe fazendo sofrer, aí cabe uma reflexão sobre o que é que eu posso fazer com esse objeto, ou como que eu posso ressignificar a presença desse objeto aqui para que ele não me faça mais sofrer. Aí já entra uma outra perspectiva, né? Mas você guardar, inclusive, objetos
com carinho, com a saudade positiva, não há problema algum, né? Vamos para a pergunta 2? Tudo é a questão do equilíbrio, né, o Lindenberg? Isso. Tudo é a questão do equilíbrio. Se você colocar o equilíbrio, não se desesperar porque vai ver um objeto e toda vez que vê o objeto, o mundo vira abaixo, é uma questão que você tem que refletir. Realmente ele está me fazendo bem ou eu posso passar para quem vai servir para outra pessoa, ou então deixar num reservado que eu não vou ter acesso tão cedo e quando eu melhorar eu volto a ter contato com esse objeto. Também Exato. Tem isso, né? Olha, o meu melhor amigo que desencarnou, foi ele que fez as logos do Instituto Herculano Pires, que eu uso. Jamais eu vou trocar esses logos. Porque, para mim, eu sinto um grande orgulho de ter sido ele que fez. Eu jamais poderia imaginar que ele fez, né, pouco antes, alguns meses antes dele desencarnar. Mas, para mim, é uma lembrança maravilhosa. Exato. Sabe? Uma lembrança, assim, de um profundo respeito, né? Da preocupação dele, pegou as minhas sugestões, montou a logo, né? Participou dos estudos conosco durante um tempo, enfim. Vamos para a pergunta 2? Não vai dar tempo de fazer todas, né? Mas... É a 2 ou é a 3, Lindenberg? É a 3. Eu posso responder a 2 porque ela é muito simples, tá? Aí a gente passa para 3. Há reações físicas em nosso corpo devido ao processo de luto? Sim. Sabe por quê? Sem querer te cortando, é porque a minha essa tá como a terceira. Sim, isso. Porque o item 1 tá como introdução, né? Tranquilo. Então mas essa aqui é bem breve, a gente passa para as outras que são mais complexas. Então você segura, você acompanha aí que o teu tá na tua ordem, tá? Pronto, beleza. Então tá. Então, algumas pessoas relatam, gente, sentirem mudanças no corpo devido ao luto. Isso também é completamente normal. Inclusive, a Chimamanda cita também, aqui no livro dela, que eu vou já mostrar para vocês um parágrafo que ela traz essa questão, né? Então, mudança, dores sem causa desconhecida, mudança no sabor dos alimentos, muda o paladar, muda o olfato. Tem pessoas que passam a ter um olfato durante aquele processo mais crítico, né? Muito aguçado, ou perdem o olfato, muitas enxaquecas, sono excessivo, insônia. Tem pessoas que passam a sentir o cheiro da morte. Esse cheiro da morte eu coloquei aqui entre aspas, porque é aquele cheiro tradicionalmente atribuído a velórios, das flores que fazem parte do velório. Tem pessoas que dizem que acordam, vão dormir e acordam sentindo aquele cheiro. É a simbologia da morte. Faz parte, né? Sentem dificuldades temporárias de enxergar, viu? É um outro sintoma físico também do luto. Nas duas ou três primeiras semanas, eu não conseguia ler que não fosse com os óculos, gente. Afetou a minha visão de um jeito, eu disse, pronto, eu vou ficar cego. Mas depois eu fui entender que era um dos sintomas. Eu não estava conseguindo ler sem o apoio dos óculos. Agora não, agora... A situação, acho que vem em encontro com a negação, você não queria enxergar a realidade, o olho estava se negando a enxergar. Estava se materializando, né? O recalque do psicossomático que chega no corpo, o olho não queria ver. Perfeito, exatamente. Porque então, aqui, só para citar alguns sintomas, né? Como é? Não, está tudo ligado, né? Ainda mais como espírito. O espírito, o perispírito, o corpo, são sentimentos, é tudo um circuito só, não é? Isso, perfeito. Quanto pior a gente lida com as emoções, mais o corpo vai sentir também. Porque é onde sobra, né? Guacira, vamos para a próxima? Vamos embora. É a quarta, no caso da tua terceira. O luto é uma forma cruel de aprendizado? Eu trouxe essa pergunta porque ela é uma frase que a Chimamanda utiliza no livro dela. Ela começa esse parágrafo aqui falando exatamente isso. Ela diz assim, o luto é uma forma de cruel aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos, que é aquilo que eu tinha comentado antes, né? Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Por que sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo? Aí ela começa a relatar os efeitos físicos, né? É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos.
A dor não me causa espanto, mas seu aspecto físico, sim. Minha língua insuportavelmente amarga, como se eu tivesse comido algo nojento e esquecido de escovar os dentes. No peito, um peso enorme, horroroso. E dentro do corpo, uma sensação de eterna dissolução. Meu coração me escapa, meu coração de verdade, físico. Nada de figurativo aqui. E vira algo separado de mim, batendo depressa demais num ritmo incompatível com o meu. É um tormento não apenas do espírito, mas também do corpo, feito de dores e perda de força. Em um parágrafo, a Chimamanda conseguiu resumir boa parte dos sintomas que a maior parte das pessoas sente. Ela é uma escritora, gente, assim, de mão cheia. Eu fico muito chocado com o estilo da escrita dela, sim, sabe? Sim. Que é poético, mas ao mesmo tempo é claro, né? Sim. Você consegue acompanhar. E eu fiquei aqui refletindo uma coisa, quando o ser humano se apaixona, ele tem uma série de sintomas físicos. Quando vê a pessoa dispara, o estômago aperta, tá as borboletas no estômago, para de comer, emagrece. Se o corpo sente para o positivo, por que não sentiria também para o negativo? É o mesmo corpo, são as polaridades. Então, eu estou precisando me apaixonar, estou precisando perder peso. Ai, meu Deus, que vem a paixão. Meu Deus. Mas é muito interessante a gente pensar que são os dois lados, né, da mesma moeda que somos nós, isso, né? Isso. O corpo sente. Eu acho que ninguém vai poder questionar isso, porque a gente sente as coisas, né? O corpo sente. Mas ela realmente é uma coisa muito forte, ela escreve de uma maneira muito contundente e direta e correta, não é? Ela escreve de um jeito que é como se você estivesse sentado na frente dela, ela contando para você. Sim. De tão forte, tão visceral, né? Chorar com os músculos, isso é muito lindo. Chorar com os músculos. Sim. A questão aí, vamos falar a dor. A dor, ela se reflete no corpo porque a dor é intensa na alma. Sim. Entendeu? Então, na alma, ninguém vai perceber a tua dor. Então, ela expande, vai para o corpo. Né? Mas aquela dor que dá na alma, quando você percebe que aquela pessoa que você tem carinho profundo na tua vida gente, é uma coisa assim, é uma dor. Não tem como descrever a dor, é a dor. Não existe comparação com qualquer outra dor que você possa sentir, a dor do luto. Exato. Muito desafiante. Porque ela mexe com você em todos os níveis da sua vida. Do aspecto físico ao aspecto corporal, do aspecto de significado da vida ao aspecto existencial. Então, literalmente, você é sacudido. E aí, depois, você tem que se recompor, juntar o que caiu quando você foi sacudido. É um processo que tira você do seu eixo mesmo, né? O Lindenberg, esse momento seria, eu não sei se ocorre com todos, mas não seria o momento em que a gente perde o medo da nossa própria morte? Quando a gente vê o que a gente ama indo, você, de certa forma, você também não sente esse desejo de partir? Não seria uma perda desse medo que a gente tem? Ou o apego à matéria ainda? Eu posso dizer isso em relação à minha mãe, entendeu? Meu medo de morte foi embora. Eu tenho ainda como vou morrer, isso aí eu ainda tenho, confesso, entendeu? Agora, de eu partir, eu não tenho mais nenhuma, porque tem uma turminha boa que já foi, entendeu? E eu quero rever. Então, não tenho realmente, mas eu ainda tenho medo da forma, né? Como será. Agora, eu vi isso agora. Eu acho que a gente é uma hora que você perde o medo da morte ali, quando você vê. Olha, essa sua pergunta é excelente, porque, claro, vai depender de cada pessoa, mas isso pode acontecer sim. Na minha experiência pessoal, eu posso dizer para você que isso aconteceu exatamente comigo. Porque quando as primeiras fases começaram a ceder, quando a barganha começou a ceder, né, e tal, do meu processo de luto, eu comecei a perceber que, caso eu viesse a desencarnar pela Covid, que não tinha ainda a previsão de vacina, né, nesse período, até chegar à minha idade, né, 38 anos, ia demorar muito, como demorou de fato.
Mas eu fiquei pensando, poxa, se eu morrer de Covid ou qualquer outra coisa nesse período, eu estou pronto. Me vieram tantos pensamentos como esses que vocês não têm noção. Então, eu acho que dependendo da pessoa, sim, tem essa perspectiva de... Não é que você queira morrer, tá? Tem uma diferença aí. Não é. Pronto. Não. É outro sentimento. É isso, outro mas sentimento. Você se sente preparado para ir. Exatamente. É como se fosse um alerta. Eu disse, olha, com base nessa experiência, você não pode mais se sentir preso, já que essa não é a sua casa. É como se fosse mais ou menos isso. É um momento de libertação Isso. de você. Entendeu? Isso. É uma coisa assim realmente fantástica que acontece. Exato. É mágico. Olha, e assim, saber que ele está bem no plano espiritual também foi muito, muito importante para mim, no meu processo. Gente, o meu primeiro sonho que eu tive com ele, com o meu melhor amigo, foi ele fazendo piada, conforme ele fazia aqui. Eu digo, quer dizer... Aí eu lembro que eu disse para ele no sonho. Eu digo, quer dizer que você já está bem, né? Já está tranquilo, está fazendo piada, está igualzinho como era. Vamos para a próxima? Vamos lá. Quer ler, Sandra, a quinta? Mas não sei se eu estou na ordem certa. Parece que o luto é esse, né? É. Parece que o luto virou tabu. Ninguém mais pode ficar mal porque perdeu um ente querido. O que acontece com a nossa sociedade? Exato. Exatamente. Eu posso dizer, tanto na minha experiência de pessoa enlutada, como na experiência das pessoas que eu atendo, né, a partir da terapia psicanalítica, que o luto ele é um grande tabu. Porque, basicamente, na verdade, não é nem só o luto. Toda forma de adoecimento psíquico em que a pessoa demonstre fragilidade, ela normalmente é bloqueada pela sociedade. Você vai encontrar algumas pessoas que vão lhe dar apoio efetivo, mas a maior parte vão ser aquelas frases prontas, aquelas verdades universais. A pessoa não está comprometida efetivamente em ajudar você. Ela apenas quer cumprir um protocolo social de vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tudo vai se ajeitar, né? Claro, depende muito da conexão da pessoa com você, né? Mas, de maneira geral, esse quadro é bem comum que a gente vive no contexto social mais amplo. Então, aqui eu quero trazer o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que atualmente mora em Berlim, é professor da Universidade de Berlim. Ele traz um conceito interessante, que é da sociedade paliativa. E ele traz no livro dele, deixa eu ver se eu encontro o livro dele aqui para mostrar para vocês. É este livrinho aqui, quase de bolso também, assim como o da Chimamanda, né? Vale muito a pena a leitura, é fininho também. Ele é um filósofo assim, de fácil compreensão, né? Ele não tem... É diferente daqueles filósofos antigos, né? Que você lê e relê para tentar entender. E ele traz um conceito interessante, que é o do algofobia, que é um medo mórbido das dores físicas ou morais, e é considerada uma psicopatologia. Então, numa sociedade... Como é que é o nome dessa fobia? Algofobia. Algo. Algo. G-O. Algo. Aham. Interessante. Algofobia. É uma sociedade ou uma pessoa que não aceita, ela tem medo da possibilidade de sentir dor, não é nem da dor. Né? Tá pensando na possibilidade de sentir dor, ela já tem medo mórbido, ela não aceita de jeito nenhum, ela vai buscar formas de evitar que aquilo aconteça. E aí o Byung-Chul Han faz essa relação ampliando para a sociedade como um todo, por isso que ele fala desse contexto, desse conceito da sociedade paliativa. Na sociedade paliativa, a gente tem uma sociedade que evita a dor, que não sabe lidar bem com a dor. Os sujeitos que têm adoecimentos psíquicos são considerados mais frágeis, é quase uma sociedade espartana às avessas, né? Que considerava os sujeitos que tinham problemas físicos como os mais frágeis, né? E aí ela busca meios de consumir analgésicos, sejam com a medicação psiquiátrica ou outras formas de fuga, como o prazer, como o trabalho, as ocupações que nunca se encerram. Então, a falta de tempo, por exemplo, é uma ótima desculpa para um indivíduo completamente ajustado na sociedade paliativa a não querer lidar com coisas complexas.
Não, eu estou sem tempo, eu trabalho muito, e aí eu vou para a festa, porque a vida é curta demais para estar preocupado com isso. E isso pode ser um sinal claro de fuga, né? E aí o luto, como é uma questão bastante complexa, muitas vezes as pessoas não querem tratar desse assunto da forma devida. E aí elas vão apresentar algumas frases prontas, meio que para fugir de uma complexidade maior de tratar sobre esse tema. E, gente, assim, é um tema complexo, de fato, não tem como negar isso. Olha, desde que meu amigo desencarnou, essa é a 4ª palestra, ou roda de conversa, né, bate-papo, que eu participo sobre luto, certo? 3 foram nesse formato de bate-papo, e uma foi uma palestra, porque era pelo Instagram, né, então não dava para colocar slides. Você coloca o slide no Instagram, ele fica torto, assim, né, não fica bom de ler. E aí, em todas as 4, eu chorei em algum momento. Ou antes, ou durante, ou depois. Porque você tem o conhecimento, você tem as ideias, você tem a experiência profissional, você tem a vivência individual, mas isso tudo não é suficiente para evitar que você se sinta triste. Agora, a forma como você vai lidar com essa tristeza é aí que está o ponto. Então, tratar sobre isso em momentos espíritas, para mim, individualmente, é um motivo de grande alegria, porque eu estou reelaborando as minhas questões. Agora, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, mas é uma brincadeira real. Na palestra que eu ministrei, que foi umas 3 semanas atrás, mais ou menos, para um centro espírita aqui de Fortaleza, no meio da palestra, o meu amigo resolve aparecer e ficar do meu lado. Eu não consegui mais tratar do tema sem chorar. Era falando e chorando, falando e chorando. Eu acho que os últimos 15 minutos foi dessa forma. Aí eu disse para ele, olha, por favor... A questão é essa, o telefone não toca só de lá para cá, né? Tu evocou, ele apareceu, entendeu? Pois mas eu fiz um acordo com ele, eu digo, olha, por favor, não apareça durante não, porque aí fica muito mais difícil. Vamos para a próxima? Eu acho que a gente pode responder mais uma e encerrar, né? Porque não vai dar tempo todas. Pode ser? Mas qual você acha que é mais importante, então, Lindenberg, que você quer? Ou quer fazer um resumo? Tu não pode responder as 3 rapidinho, não, Lindenberg? Você posso. Se quiser, ou faz um resumo. Então, a gente nem interrompe. A gente não interrompe muito e você dá uma fechada aí com perguntas. Pronto, perfeito. Para você fazer o conteúdo que é tão importante. Pois é, e eu sempre penso nas pessoas que vão assistir depois, né? Porque tem conteúdo registrado. Exato. Beleza. Então dá pega essas 3 perguntas que eu acho que é muito importante passar o conteúdo realmente. Pronto. Então perfeito. Vamos, a dor do luto pode aumentar com o tempo? Fazer um ping-pong aí. Pronto. Essa daqui talvez seja mais fácil, tanto que a resposta é curtinha, né? Pode sim, só que aí é o luto patológico, né? Quanto mais demora para a pessoa ressignificar, e tem a ver, é uma relação que tem a ver com tempo e dor, intensidade da dor. Tem pessoas que demoram muito tempo, mas a intensidade da dor não é tão grande, então, mesmo assim, ela consegue fazer o processo de ressignificação. Só que à medida que o tempo vai passando e essa dor, ao invés de cessar, ela aumenta, ou ela não cessa de jeito nenhum, então pode ser um sinal de que o luto aí já é patológico mesmo, então... É para buscar ajuda, né? Para buscar ajuda especializada, com certeza. Como acolher a uma pessoa enlutada? O que pode ser dito a ela? Eu estou na linha do ficar em silêncio e dar um abraço. Acho que não tem. Nossa, um abraço. Não tem muita falácia. Um abraço fala mais do que 1000 verdades prontas para uma pessoa enlutada. Você não tem noção. Com certeza. Entendeu? Porque ali é a energia, né? Você vai estar se conectando com a pessoa de uma maneira mais próxima. E, às vezes, a pessoa enlutada, ela não quer ouvir muito. Não. Gente, eu fui pelo WhatsApp, eu fui interceptado por algumas pessoas espíritas nesse período, querendo me dar verdadeiras palestras, sabe? Mensagens gigantescas. Sim.
E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu entendo que a pessoa está com uma boa intenção, mas não é legal, sabe? É o ego da pessoa querendo se mostrar que sabe alguma coisa, Isso. entendeu? É quando a pessoa se perde no seu próprio ego e Isso. deixa de sentir as coisas, porque nessas horas olha, estou aqui, precisar de mim, me liga a hora que você quiser e partir para o abraço. Isso, exatamente, perfeito. É o ego da pessoa querendo aparecer. Perfeito. Então, a gente tem que evitar essas verdades prontas, que a gente já comentou, né, desde o início, essa positividade tóxica, que o Byung-Chul Han, inclusive, trabalha também no livro dele, A Sociedade do Cansaço, que é uma outra obra muito, muito interessante dele, né? Essa positividade tóxica que diz que você não pode ter raiva, que você não pode adoecer, que você não pode ser frágil, que você não pode demonstrar seus sentimentos, que você sempre tem que estar produzindo. Uma lógica capitalista muito que domina as nossas vidas é essa lógica da produção o tempo inteiro. Então, parece que se você, por exemplo, tirar um tempo para você descansar, é um absurdo, porque você já vem aquela autocobrança, não, eu preciso estar fazendo, eu preciso estar produzindo. Isso vai desgastando, não só a pessoa enlutada, porque ela vai precisar de tempo para vivenciar o luto, mas as nossas relações, a nós mesmos, né? Então, é um desgaste que a gente precisa e pode evitar. Evitemos cobrá-la, que ela reaja, né? Então, olha, você já está há muito tempo de luto, você tem que reagir, você tem que fazer tal coisa, esqueça essa história, nada disso, gente, pelo amor de Deus. Vamos respeitar o tempo da pessoa, tá? Mas, para fazer um processo mais propositivo, você pode falar coisas como: estou aqui, se precisar conversar. Estou do seu lado, para o que precisar. Vamos sair juntos, né? Você convidar a pessoa para fazer um programa com você, ir ao cinema, para que ela possa desanuviar um pouco, né? Comprei um presente para você, vou aí deixar. Fiz comida para você, vem almoçar aqui em casa. Fiz um cuscuz. Fiz um cuscuz. Nossa, nem me fale. Cuscuz é bom demais, gente. É muito bom. Então, essas frases vão criando, fortalecendo um elo seu com a pessoa. Então, ela vai saber que ela pode contar com você e que ela não vai ter que ouvir de você coisas prontas e universais. Você vai conversar com ela sobre assuntos quaisquer. Você pode conversar com ela sobre livros, sobre cinema, sobre séries, desde que isso possa fazer um processo de acolhimento para ela. Então, vai ser ótimo para ela. Exato. E deve-se ter muita cautela sobre orientar a pessoa a buscar um profissional de saúde mental, certo? Porque outra coisa da sociedade paliativa é, se não busca medicação psiquiátrica, qualquer coisa que acontece busca uma psicoterapia. E eu sou um psicanalista, gente, que eu não sou a favor dessa lógica de que tudo que acontecer na vida da pessoa, ela tem que procurar um psicoterapeuta. Sabe por quê? Primeiro que é um processo caro, que nem todas as pessoas podem pagar. Já começa daí. Nós não temos políticas públicas de saúde mental universais para todas as pessoas, mas deveríamos, né? E, ao mesmo tempo, nem tudo pode ser colocado que foi vacina. Aqui. Ai, ai. Que foi? Porque eu não estou vendo vocês. Ah, não está vendo, não? Montalvão escreveu cuscuz, carne do sol, de sol e ovo. Um bom café. E um bom café. Ah, estou vendo aqui agora. Cuscuz. Exato. Não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor. Mas continua aí, Lindenberg. Então, essa questão de essa ideia muito forte, né, que está presente hoje, de procurar um profissional de saúde mental, a gente precisa ter muito cuidado para não criar uma dependência social disso, sabe? O ideal é que a gente vivesse numa sociedade que a gente pudesse contar com um nível de igualdade social, de acolhimento, de bom tratamento para todo mundo, de maneira que os adoecimentos psíquicos fossem mínimos. Infelizmente, ao contrário disso, né? No mundo como um todo. Então, esse adoecimento em massa, ele precisa de uma resposta nossa, mas a gente não pode depender unicamente da psicoterapia. E sem falar que, para uma pessoa enlutada, escutar isso, dependendo de como ela esteja, ela pode se sentir ainda pior.
que ela pode, vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de cobrança, vem o sentimento de, poxa, eu estou vivenciando a minha dor, e será que eu tenho que procurar um profissional para poder tratar isso? Então, ao meu ver, o profissional de saúde mental ele vai entrar aqui principalmente no luto patológico, quando o luto começa a doer mais do que devia, do que a pessoa poderia esperar. Mas nos estágios anteriores, eu, sinceramente, eu não vejo necessidade. Tá? Mas, assim, cada caso é um caso e vai depender muito da pessoa com quem a gente está lidando, conversando, né? Se ela já estiver aberta para isso, é mais fácil. Se não, é preciso ter muita cautela na hora de fazer esse aconselhamento, né? E então, vamos para a última, né? Para a última, o que significa ressignificar o luto? Perfeito. Eu trouxe aqui essas 4 tarefas do luto, né? Que eu não, na primeira parte também eu não apresentei. Boa parte do que eu apresentei hoje aqui não apresentei, né? Na parte 1 da palestra. E essas 4 perspectivas foram desenvolvidas por um psicólogo estadunidense chamado William Worder, em que ele pensou em algumas formas de orientar as pessoas no seu processo de ressignificação. Por quê? Porque nós estamos muito conectados ainda com aquela perspectiva de o que fazer. Gente, a pergunta que eu mais escuto das pessoas que eu atendo é: tá, como fazer isso? E aí eu sempre fico assim, numa sinuca de bico, né? Porque não existe. O como fazer é muito individual, é muito subjetivo. Mas, em todo caso, na psicologia e na psicanálise, nós temos algumas possibilidades de coisas que a gente pode fazer frente às nossas dores, né? Então, temos aqui, primeiro, aceitar a realidade da perda, trabalhar a aceitação, né? Aceitar que aquela pessoa não está mais fisicamente, né, do nosso lado, aceitar que ela não vai mais voltar, né? E racionalmente até podemos saber, mas emocionalmente é muito difícil a gente aceitar. Isso vai levar tempo, claro, obviamente vai levar tempo, né? Então a gente precisa desenvolver rituais de aceitação, que ele é uma perspectiva que ele traz bem interessante. Esses rituais, somente a pessoa vai poder dizer quais são os rituais que melhor atendem a ela. Por exemplo, eu li, nesse livro da Chimamanda, né, eu li uma passagem da memória alegre com a pessoa que partiu, né, quando ela reflete sobre isso. E aí eu me senti muito bem, muito acolhido na hora dessa leitura, e aí eu comecei a lembrar do meu amigo com as lembranças alegres. E eu estava com o som ligado aqui, ouvindo música, e começou uma música que ele gostava e que eu gostava também. E aí eu comecei a meio que dançar, né? Na verdade não era uma dança, era movimentar os braços só, porque eu estava sentado, e com o sentimento de alegria daquela lembrança positiva, de saber que ele gostava daquela música, uma música dançante e tal. E aí eu me conectei mediunicamente com ele, foi de forma automática, né? Não foi assim intencional, e onde ele estava, ele também meio que começou a dançar nesse processo. Gente, para mim, foi assim, fantástica essa experiência. Porque foi a primeira vez que eu me senti alegre, mesmo sabendo que ele não vai mais voltar. Mas ele estava feliz lá, eu estava feliz aqui, eu estava ouvindo a música e estava lendo o livro da Chimamanda, né? Então foi uma passagem que me trouxe muito acolhimento. Esses rituais, essas rotinas de buscar essa lembrança alegre é fundamental para esse processo de aceitação. Porque, você sabe que a pessoa não vai voltar e isso é triste. Mas você tem excelentes lembranças com ela. Então, é preciso investir nessa perspectiva, né? Processar a perda da dor, né? O objetivo é permitir-nos sentir a dor. Então, aquelas questões que a gente falou desde o início. Não apresse, não anule a sua dor, não finja que não está acontecendo. Deixe a dor se manifestar. Uma vez que ela se manifesta, você pode atuar a partir dessa manifestação. Ajustar-se a uma nova realidade é uma das tarefas que o William Worder traz para nós, né? A tarefa consiste em nos adaptarmos a uma nova realidade sem a pessoa e vai exigir adaptações externas
mas também adaptações internas, que são as adaptações emocionais, né? E a quarta tarefa é encontrar uma nova forma de se relacionar com a pessoa que você perdeu. A relação com a pessoa que perdemos não termina com a sua morte. É importante encontrarmos uma forma saudável de nos mantermos ligados emocionalmente a essa pessoa e encontrar um lugar para ela ao mesmo tempo que iniciamos um novo caminho. Então, qual vai ser o lugar dessa pessoa hoje, na sua nova realidade? Vai ser um lugar de saudade, mas que pode ser uma saudade boa, pode ser uma saudade amorosa, alegre, pode ser uma saudade que lhe traga um profundo sentimento de alegria quando você sentir. Então, isso também vai demandar tempo, mas não só tempo, isso demanda também esforço nosso, né? A nossa subjetividade é que vai direcionar como é que nós vamos desenvolver essa perspectiva de uma nova relação com a pessoa enlutada. Claro que nós que somos espíritas, nós temos outra perspectiva, que é o espírito. Então, a mediunidade ajuda muito nesse processo. Acreditar na continuidade da vida pós-morte também ajuda bastante, né? Os eventuais contatos que você tem com a pessoa em sonho também vão ser muito acolhedores, e tudo isso vai gerar uma possibilidade grande aí de você aceitar, mas não ser uma aceitação amarga, e sim ser uma aceitação alegre da partida da pessoa, porque você sabe que você vai encontrá-la, você vai reencontrá-la. Seja em sonho, seja com a mediunidade, ou seja quando você também partir desse mundo. E aí, gente, para finalizar, eu quero trazer também uma mensagem do Camilo, né, Camilo Castelo Branco, que eu li a mensagem toda na primeira palestra sobre luto, né? Mas, como eu já li toda, eu não vou ler ela novamente, mas esse finalzinho aqui me parece que é muito oportuno, já que a gente está tratando, né, desse tema e das reflexões espíritas. Ele diz: meus irmãos, o luto é amor, apesar de doloroso. Ele representa a supremacia do amor frente à morte, a perenidade do amor para a continuidade da vida em outros planos existenciais, né? Então, o Camilo, como um amigo espiritual, que eu considero como um grande irmão, né, também foi um pilar fundamental para mim nesse processo que eu estou vivenciando, sempre de acolhimento, de trazer perspectivas positivas, de trazer um outro olhar sobre o luto, sobre a morte. Então, eu não poderia deixar de falar também sobre esse texto que ele veio escrever comigo, porque foi um texto que até hoje me traz muito acolhimento, me deixa muito feliz de tê-lo recebido. É isso, gente. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Queria, acho que agradecer, não é, a tua presença, agradecer aí tantas colocações tão emocionantes, se expor também, não é, de uma maneira tão sincera, que também não é fácil, ter essa coragem, e eu acho que outras pessoas, às vezes, estão com sentimentos similares, estão fechados dentro de si, e quando vem um depoimento como o seu, de repente consegue se libertar de muitos sentimentos ruins, né, de muita coisa ruim. A pessoa está lá com a bola de peso presa no pescoço e fala: puxa, é possível fazer esse luto de uma maneira diferente. E eu acho que essa é a proposta aqui do vídeo, não é? A gente conseguir aceitar o luto sem tirar a dor que existe nele, mas conseguir esmiuçar de uma maneira mais humana, não é? Ver que é normal esse sofrimento e como lidar com esse sofrimento, não é? O teu depoimento, inclusive e principalmente o pessoal também, além das informações, é muito importante para isso, né? Então, aí um agradecimento de coração aqui da nossa parte, não é? Eu só tenho a agradecer, gente. Exatamente, fazendo as palavras da Sandra, e realmente agradecer pela sua presença, por esse tema tão importante, né, nesse momento. E a conclusão que realmente eu chego é que o luto, ele é individual, né? Cada um carrega o seu, mas que nesse carregar individual, que haja sempre umas mãos estendidas ali para auxiliar, né? Seja de que forma for. O que você carrega o luto, que você não chore, que você não ria, que você não faça nada, que você não emita nenhum sentimento,
mas que é a sua forma de estar em luto, mas que realmente não faltem mãos ali estendidas, né, seja da espiritualidade ou mãos ainda materializadas ali, de carne e osso, para te dar o consolo, né, a cada um, porque esse é o momento que a gente necessita viver, que faz parte da nossa vida, e não adianta a gente jogar a poeira para debaixo do tapete e fazer de conta que nada está acontecendo, né? E o conselho, se for o caso, né, eu dou para cada um: chore seu luto, diga que você ama, se você tem alguma coisa para dizer que não disse, diga, que a pessoa vai estar ali, né, do seu lado ouvindo, enfim, curtir essa dor, né, mas com atenção também, né, com atenção, acho que para tudo, né. Uma coisa importante também do que você está falando é que nos processos anteriores ao luto, né, os processos que você não imagina que a pessoa vai partir, ninguém sabe, né, uma grande impermanência à vida, hora você está aqui, hora você não está mais, e o quanto é importante a gente minar as picuinhas, as questões que muitas vezes a gente tem nas nossas relações, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, a gente, às vezes, tem uma dificuldade extrema de dizer: eu te amo, eu te admiro, eu me espelho em você, eu procuro aprender com você. A gente, muitas vezes, tem dificuldade de demonstrar afeto. Claro, quando a pessoa parte, a gente pode continuar demonstrando afeto, porque a gente sabe que a vida continua. Mas, para a questão da ruptura psicológica, o ideal é que a gente pudesse fazer isso agora. Então, não esperemos as pessoas que a gente ama adoecerem, desencarnarem, mudarem de cidade, mudarem de país, para a gente poder dizer: eu te amo. Porque, às vezes, o sentimento que fica é o sentimento de que, poxa, eu poderia ter falado mais. Um outro processo do luto é essa autocobrança do que você poderia ter feito, né? Então, vamos exercitar mais a nossa afetividade, porque a vida é um estalo. Daqui a pouco a gente não está mais aqui. Nossa geração, daqui a pouco vai partir toda, né? Então, a gente tem que aproveitar isso agora, né? Eu penso assim, é melhor a gente chorar só de saudade, não acumular saudade com arrependimento, né? Então, vamos chorar só de saudade. Deixa se tiver que falar eu te amo, porque às vezes você encontra o refratário, né? Eles não aceitam a questão de você chegar e demonstrar esse afeto, a confusão, né? A confusão quando você fala eu te amo, eu te quero te abraçar, confundem a situação. Então, eles não aceitam isso, né? Mas eu vou morrer continuar dizendo, igual se aceita ou não, entendeu? Sim, o Kardec... O importante é fazer a nossa parte, né? Exatamente. Tem pessoas que se amedrontam com a demonstração de afeto e até se afastam de você quando você demonstra. Mas aí você está fazendo a sua parte. Então exato. Olha, não há tempo para fazer a mala, não é? A gente não sabe o dia de amanhã, não é uma viagem que a gente... A mala emocional é a que mais pesa, né? O que eu botei na bagagem? Olha, a nossa Sandrinha, ela está se preparando para... A Sandra que está lá nos bastidores, ela vai estar de plantão daqui a pouco, então a gente vai dando tchau por aqui. Vamos encerrar. Agradecendo a presença de todos, realmente com muita gratidão que a gente recebe vocês aqui no nosso cantinho, né, no CEM, agradecendo a Rosângela, a Giovana, a Marta, deixa eu ver se eu falo toda, Ariovaldo, Felipe, mais quem, todos, Alessandra. Enfim, Heloísa, Marilene, esses que estiveram aqui no princípio, enfim. Olha, gente, muito obrigada, que realmente essa mensagem possa chegar no ouvido daqueles que necessitam nesse momento, que estejam enlutados, né, pelos seus familiares, seus amigos, até seus bichinhos de estimação, né? Então, obrigado pela presença de cada um. Possamos fazer desse momento a nossa prece, né, de cada um. Agradecendo pela tua presença, Lindenberg. Eu que agradeço. Por essa palavra. Contem sempre comigo.
Tá Sintam-se bom. abraçadas, viu, meninas? Fiquem com Deus. Até a Vocês próxima. também. Até a Obrigada, próxima. obrigada, Lindenberg. Beijo, gente. Então, tchau. Obrigado, Sandra. Sandra. As Sandras. As Sandras. Agora vai ser as Sandras. Encerra. Tchau,